Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos iniciar o nosso livro, né, o volume 2. E hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos apresentar um conteúdo novo, né? Vamos falar sobre orientação espacial. Lá no início do capítulo 2, eles abordam para a gente dessa seguinte forma. Neste capítulo, você vai aprender a identificar as direções e a localizar objetos, pessoas e lugares, utilizando o seu corpo como referência. Então, aí de início, vocês veem uma imagem, né? Como vocês podem observar, tem algumas crianças aí, né? Eles estão aparentemente num bosque, numa floresta, né, num lugar com gramado, com árvores. E alguns estão segurando uma espécie de mapa, né? Uma menininha está lá, ó, com a mãozinha aberta. Nós vamos entender daqui para frente por que será que ela está com essa mãozinha aberta. Nós temos aqui, ó, uma outra menina segurando um instrumento. Vocês sabem me dizer que instrumento é esse? Muito bem, nós vamos falar também sobre esse instrumento que se chama bússola. Muito bem. E nós vamos entender por que saber se orientar no espaço é tão importante. Então, isso é uma das perguntas que nós vamos investigar, né? Nós, no bimestre passado, no primeiro bimestre, no livro do volume 1, nós aprendemos sobre o movimento de rotação. E por causa do movimento da rotação, acontece o dia e a noite, não é verdade? Mas por que saber se orientar é tão importante? Siga algumas orientações para você perceber. Primeiramente, coloque a sua mão direita na cabeça. Qual será que é a mão direita, hein? Pegue seu estojo, que está aí próximo de você, e coloque o seu estojo embaixo da mesa. Agora, fique em pé e coloque um lápis atrás de você. Por que eu falei isso? Isso que eu falei são orientações espaciais, que você precisa ter noção do que significa. Quando você chega no lugar, você precisa ter noção de direita e esquerda, você precisa ter noção de em cima, embaixo, né? O que está à sua frente, o que está atrás de você, o que está próximo, o que está no meio. Então, tudo isso nós chamamos de orientação espacial. E nós vamos aprender também algumas posições, né? Referente ao espaço, que nos ajuda a nos orientar na camada terrestre aqui na Terra. Então, isso é só algumas pequenas observações, que é de extrema importância que todo mundo saiba. Na página 4 do livro de vocês, vocês vão perceber essa imagem, né? Esse menininho que está na praia, tem alguns objetos perto dele, né? E aqui nós vamos ter que analisar o que será que mudou nesta imagem. Na letrinha A do livro de vocês, está perguntando: o que você observou de diferente no céu? E na areia? Dá pausa aí no seu vídeo agora e começa a pensar: o que será que mudou? E isso, se você respondeu que o que mudou foi a posição do sol, tá vendo, ó? Temos 3 dias aqui, ó. Temos o período da manhã, temos o período do meio-dia e temos o período da tarde. Se vocês observarem, ó, a posição do sol mudou em algumas situações, tá vendo? O que mais será que mudou? Na areia. Percebe que onde está o sol
Tá posicionada a sombra do menino aqui embaixo, tá vendo, ó? A sombra do guarda-sol. Agora a minha pergunta, por que será que isso aconteceu? Dá uma pausa aí para você refletir. Por que será que mudou a posição das sombras e do sol? Dá uma pausa para você responder. Esse movimento que vocês estão vendo do sol dá a impressão que ele está se movimentando. Mas esse movimento é aparente, tá bom? E é isso que nós vamos estudar nos próximos capítulos do livro, tá bom? Esse movimento que é aparente do Sol, tá bom? Outra pergunta, tem um desafio para vocês aí na imagem. Compare as imagens. Em uma delas há um elemento novo. Você consegue identificá-lo? Observe as 3 imagens. Dá uma pausa aí no vídeo para você poder fazer essa reflexão. Isso mesmo, se você falou que é a estrela do mar, você acertou. Isso é por causa da sua percepção espacial, a sua percepção do espaço que você está. Por isso que é importante nós termos essa autonomia de perceber, né? Os lugares onde nós vamos, o que tá, como eu falei, o que está na nossa direita, na nossa esquerda, tudo deve ser observado, porque isso nos ajuda a nos posicionarmos no ambiente que vivemos, tá bom? Nós temos essa noção de espaço. Vamos lá então para o próximo. Então, a tia Aline acabou de explicar para vocês sobre por que será que o Sol dá a impressão que ele está se movimentando. Você já reparou quando você está dentro de um ônibus, de um carro do seu pai, que você está andando e as paisagens vão passando por você, não vão? Dá essa impressão, não dá? Mas acontece que você está parado ali dentro do carro e dá só essa impressão que as coisas estão passando, né? E isso é o que acontece com o Sol. Nós aprendemos o movimento de rotação, né? Então agora vamos fazer a leitura com a professora sobre esse textinho aí, ó. Acompanha comigo a leitura na página 5 do livro de vocês. Movimento aparente do Sol. Durante o dia, o Sol pode ser observado em diferentes posições lá no céu. Quando amanhece, ele surge no horizonte e no final da tarde acontece o pôr do Sol. Chamamos esse ciclo de movimento aparente do Sol. Então, dá a impressão que o Sol está se movimentando, mas na verdade não é isso que acontece. O que está movimentando é a Terra. Lembra que a tia Aline falou do movimento de rotação? O que faz acontecer o dia e a noite? Por conta disso, a Terra vai girando em torno do Sol, né? E conforme o Sol vai brilhando, né? Vai jogando seus raios, vai batendo em certas partes da Terra, dá a impressão que está tendo este movimento, né? Mas aqui embaixo, ó, parece que o Sol se movimenta durante o dia, mas ele continua no mesmo lugar, desde o momento que surge até a hora de se pôr, né? Então é por isso que fala que é um movimento aparente do Sol. Aparenta que ele está se movimentando, mas na verdade ele continua no mesmo lugar. O que está em movimento o tempo todo é o planeta Terra que está girando em torno dele. Tá ok? Dica: a expressão movimento aparente significa que o Sol não está realmente se movimentando. Essa impressão ou aparência existe devido ao movimento de rotação do nosso planeta, né? Movimento aparente do Sol, né? Temos aqui na página 6 de vocês, né? Um que é o que é? Uma adivinha.
Nós vamos aprender outra coisa sobre a sombra, né? Vamos ver se vocês prestaram atenção. Eu falei a resposta. Ando sempre acompanhada. Passo na água sem ficar molhada. Sou mais fina que papel. Mas nem 1000 pessoas conseguem me levantar. Eu sou a... Tchan, 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 tchan. Dá um pause aí para você pensar. Muito bem, a sombra. Então, agora nós vamos marcar a alternativa correta. Vamos lá, então. Você já passou o dia no parque e observou que, com o passar das horas, a sombra dos brinquedos mudou de lugar? Isso acontece por quê mesmo, gente? Então, a posição do sol, ó. Ó como é que fica a posição do sol pela manhã. Observa a sombra. Como é que fica a posição do sol no meio-dia? Como é que fica a posição do sol durante a tarde? Então, o sol aparece em três posições diferentes durante o dia. Pela manhã, quando ele nasce, né? No meio-dia, quando ele está bem quente, né? Que ele fica bem acima. E durante a tarde, quando ele vai se pôr. Então, observa aí, ó, a posição da sombra referente ao sol. Tá vendo? Quando a sombra está em cima, quando o sol está em cima, a sombra está embaixo. Quando a sombra fica de um lado, é porque o sol está de um lado oposto. Então, vamos lá, analisando essas 3 imagens. Marque a alternativa correta. O Sol está em movimento ao redor da Terra. O planeta Terra faz um movimento de rotação que resulta no movimento aparente do Sol. Qual dessas duas está certo? A sombra dos brinquedos mudou de lugar. Isso acontece por quê? Porque o Sol está em movimento ao redor da Terra, ou porque o planeta Terra faz um movimento de rotação que resulta no movimento aparente do Sol. Será que é o Sol que está em movimento ao redor da Terra? Foi isso que nós aprendemos no movimento de rotação? Ou será que é o planeta Terra que faz um movimento de rotação que resulta no movimento aparente do Sol? Qual que está certa? A questão em cima ou a questão de baixo? Dá um pause aí para você refletir. Muito bem, por causa do movimento de rotação, é porque dá essa impressão do movimento aparente do Sol. Então vamos lá, na página 7, vamos brincar agora. Enquanto o planeta gira, você também está em movimento e seu corpo assume diferentes posições. Acompanhe a leitura. Então vamos lá, o planeta Terra está girando, certo? E nós, que somos seres terráqueos, que moramos dentro do planeta Terra, nós também estamos fazendo movimento. Então, enquanto o planeta está girando, nós estamos aqui dentro do planeta também, fazendo movimentos, dançando, pulando, andando, subindo escada, né? Acompanhe a leitura com a professora agora. Eu vou contar para vocês uma história dessas 2 crianças que estão aparecendo aí para vocês. Um dia, de manhã, bem cedo, quando estava andando de costa contra o vento, Pedro deu um encontrão em Tina. Pedro ficava encantado com tudo que Tina fazia. Então, Tina mostrou a ele a diferença entre direito e esquerdo, entre frente e costas. Esse texto foi tirado de um livro de Pedro e Tina, uma amizade muito especial, né? E aqui embaixo tem um desafio. Este é o nome do livro do qual esse trecho foi retirado. Que título você daria a este texto? Escreva aqui embaixo. Então, aqui é uma resposta pessoal que você vai dar. Então, você vai analisar a história, né? Que título você daria para este texto aqui em cima? Percebe que não tem título, ó, só começou com um trecho da história. Então, você vai criar aí um trecho para essa história, um título, tá ok?
Então, vamos lá. Vocês perceberam como que é a importância de saber a direita, a esquerda, né? O que está na frente, o que está nas suas costas. Tudo isso é orientação espacial, né? Então, Pedro estava andando, né, por ali, por perto, quando ele esbarrou, deu um encontrão em Tina, porque ele estava sem essa orientação. Então, vamos perceber a importância disso, tá bom? Agora, nós vamos brincar respondendo algumas questões referentes a essas duas imagens. Vamos lá, então. Na letrinha A. Observe novamente as posições de Pedro e Tina nas imagens e marque um X nas alternativas corretas. Então, vamos lá. Perceba que temos a imagem 1 e a imagem 2. Aqui temos uma coluna, ó, que tem a imagem 1 e tem a coluna que nós vamos marcar sobre a imagem 2. Tá ok? Então, vamos lá. Observe os dois nas imagens. Conforme eu for falando, você vai dando pausa aí para fazer a reflexão, tá ok? Quero que vocês pensem. Posições. Quem que estão de frente? Que está aparecendo que estão de frente? É a imagem 1 ou a imagem 2? Pensa aí. Dá um pause. Muito bem, na imagem 1 está mostrando Tina e Pedro de frente. Próxima linha. Tá vendo? Estão de costas. Onde que Pedro e Tina estão mostrando que eles estão de costas? Na imagem 1 ou na imagem 2? Dá um pause aí para você analisar. Muito bem. Na imagem 2. E onde que está mostrando que Pedro está atrás de Tina? Presta atenção aí. Onde será que Pedro está atrás de Tina? É na imagem 1 ou na imagem 2? Dá um pause. Muito bem, na imagem 1. Tina está na frente de Pedro. Onde que isso está aparecendo? Na imagem 1 ou na imagem 2? Muito bem, na imagem 1. E na última linha, Tina e Pedro estão ao lado um do outro. Dá um pause aí para você refletir. Um do lado do outro. Muito bem, na imagem 2. Na letrinha B, gente, vamos brincar com Pedro e Tina? O professor vai orientá-los. Aqui está sugerindo uma brincadeira, mas era para fazer na quadra, né? Eu precisaria de todos vocês, né, para fazer essa brincadeira juntos, né? Então, eu sugeri aqui embaixo vocês brincar com a sua sombra, né? Onde que eu posso encontrar a sombra? A sombra, gente, ela pode ser encontrada com a luz, né? Do sol, da lâmpada. Então, toda vez que a luz encontra um obstáculo, vai refletir uma sombra. Então, você pode brincar com a luz do sol ou com a luz da sua sala aí, um lugar onde possa refletir a sua sombra, tá bom? E você pode representar por meio de desenho depois, você e sua sombra brincando como Pedro e Tina. Então, você vai fazer alguns movimentos, tá bom? Levantando o braço, pulando, fazendo fila, eu não sei. Você vai criar uma sombra aí. Vai fazer uns 4 movimentos usando a sua sombra e depois você vai desenhar nesse quadro aí embaixo, tá? Do livro de vocês, na página 8, tá ok? Eu tô mandando aqui, gente, um vídeo explicativo para complementar a aula de hoje, tá bom? É uma professora também, ela está falando sobre o movimento aparente do Sol, tá bom? Então, aqui é só para complementar o que eu estou falando agora, tá bom? Que o movimento aparente do Sol se dá por conta do movimento de rotação, né?
E por isso que dá a impressão que o Sol está se movimentando de lugar durante o dia, só que na verdade o Sol continua parado, tá? O que movimenta é o planeta Terra, né? Por conta do Sol que bate em algumas posições do nosso planeta, tá bom? Então nós aprendemos também sobre alguns movimentos que nós fazemos dentro do planeta, que é importante nós sabermos se orientar, né? Dentro desse espaço, de qualquer espaço que nós formos, né? Para que nós possamos se localizar melhor, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, tá bom? Qualquer dúvida, manda perguntando via clipe, tá bom? Você que está seguindo o roteiro em casa, tá bom? Que não está podendo entrar nas aulas online com a Tia Aline, tá bom? Manda as suas dúvidas para mim, que eu respondo no clipe via mensagem para você, tá bom? Eu não quero que você fique com dúvida sobre nada, tá bom? Então, surgindo dúvida, me chama, que a Tia Aline responde você com todo carinho, tá bom? Grande beijo e fiquem com Deus, tá bom?